Aleluia, glória a Deus. Hoje Deus ele tem uma palavra de conserto de caminho sendo restabelecido. Hoje Deus manifesta a sua glória, amém? Eu não sei qual que é o teu caminho, mas Deus ele está transformando o teu caminho nessa noite. A palavra dessa noite vai transformar a tua caminhada, em nome de Jesus, amém? Hoje estamos chegando na reta final do jejum anual da igreja, jejum de 40 dias, jejum difícil, 40 longos dias, às vezes parecia uma eternidade. 40 dias que a igreja no Brasil, nos outros pontos que estão reunidos, agora fiquei sabendo que está abrindo um trabalho lá em La Paz, na Bolívia. Vai converter os índios, vai converter todos aqueles que mascam coca, amém? E o trabalho não para, então a igreja se reúne, mobilizada, toda manhã aqui em Ribeirão Preto, toda manhã, às 7 horas da manhã, se reúne durante 30 minutos, para não atrapalhar o trabalho de ninguém. Durante 30 minutos nós nos reunimos, para orar por cada propósito do dia, e durante esse jejum nós podemos apresentar os nossos motivos pessoais. Então, nesse momento, nós vemos a palavra, o Evangelho de Mateus sendo vivo, Mateus 18, versículo 19, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Amém? Então isso é o exercício da nossa fé. Quando nós nos reunimos, nós mostramos a fé que estamos vivendo. Quando nós nos reunimos, nós mostramos que estamos intercedendo por motivos específicos pelas nossas vidas, estamos intercedendo pela igreja de Cristo nessa terra. Mas nós não queremos apenas com palavras, mas com atitudes mostrar que o caminhar junto faz toda a diferença. Eu sempre costumo dizer que quando a igreja ela está unida, quando a igreja se une por um só propósito, o inferno ele treme. O inferno ele treme, pois ele não pode ir contra uma igreja unida. Uma igreja unida, ela se fortalece. Uma igreja unida, ela está cada dia mais parecido com a varonilidade do varão perfeito. Está mais parecida cada dia mais com o caráter do filho. Então, esse é um período que eu anseio todo ano. Todo ano eu faço esse jejum há 10 anos. E eu estou, a cada dia, a cada ano que passa, eu espero por ele. Eu sei que eu faço os meus durante o ano, eu faço a minha oração, tenho o meu tempo com Deus, mas é um momento especial, é um momento onde a igreja ela se fortalece. Você vê intercessores nascendo do nada, você vê ali pessoas ali que você não esperava que estivessem nessa reunião de oração, mas não faltando um único dia. Então você vê que a vida dessa pessoa começa a mudar, e não tem como essa vida não mudar se ela vem plantando sementes abundantes a cada dia. Não tem como não colher uma colheita abundante a cada dia. Amém? Então, agora você pode reparar que normalmente aquele que é da igreja, que está passando pelas maiores lutas, está enfrentando as maiores tribulações, 99% dessas pessoas são pessoas que não estão fazendo o jejum da igreja, que não estão unidos no mesmo propósito, que estão num caminho paralelo. Então, se você é uma dessas pessoas que se encontra nesse caso, que você é membro dessa casa, mas ainda não começou, você ainda tem 3 dias para fazer o jejum. Ainda é tempo de Deus manifestar a glória dele sobre a igreja e sobre a tua vida também. Então, não se esqueça, amém? Conserte ali, os motivos estão ali no mural. Então, conserte. Então, quarta-feira é a consagração. Quarta-feira é o último dia do jejum, 7 horas da manhã. Se você não participou nenhum dia, mas quer consertar, quarta-feira eu te convido, 7 horas da manhã. Estaremos aqui unidos para orar, para fazer a consagração e a entrega desse jejum, amém? Se você não tem a mínima ideia de como fazer, como que é que o jejum funciona, ao final do culto os diáconos vão estar aqui na frente do altar e eles vão te explicar, amém? Amém ou não amém? Então, glória a Deus. Essa noite eu gostaria de compartilhar uma mensagem cujo tema é
Estou no comando ou estou no controle da situação? Então gostaria que você guardasse, primeiro que você respondesse essa pergunta, se é que você está em qualquer um dos dois. Será que você está no comando? Será que você está no controle? Será que você não está em nenhuma dessas duas situações? Para isso é necessário a busca de sabedoria. Então, nada melhor do que mergulharmos no livro de Provérbios. Eu te convido, vá lá em Provérbios no capítulo 21. Ainda não é o texto principal desta noite, mas é a introdução que nos levará a esse texto. Provérbios 21, do versículo 1 ao 8, vamos ler. Se você não achou, pega uma carona com a pessoa que está ao seu lado, amém? A palavra de Deus diz assim: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão, fugidia e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Amém? Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, entrego este momento em tuas mãos, Senhor. É o momento onde seremos ministrados pela tua palavra. É o momento onde nós vamos receber, ó Deus, os teus ensinamentos. Queremos que através dos teus ensinamentos, ó Pai, seja gerado arrependimento dentro de nós, Senhor. Em nome de Jesus, vem e cumpra os teus propósitos nesta noite. Em nome de Jesus, ó Deus, que a tua boa e perfeita vontade, Pai, em nome de Jesus, esteja sobre as nossas vidas nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, por isso, que seja amarrado, Senhor, e amordaçado tudo aquilo que se levanta contrário à tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, declaramos que o único que tem liberdade nesta noite aqui é o teu Santo Espírito, Pai. Por isso, em nome de Jesus, vá, ó Deus, visitando cada fileira aqui, Senhor. Vá visitando cada coração que aqui está, Senhor, que o Senhor possa sondar os corações, ver se há algum caminho mau nesses corações, ó Pai, e guia-nos. Guia-nos pelas veredas eternas, guia pelos teus caminhos que conduzem à vida eterna. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que nesta noite, cada um aqui, Pai, seja impactado pelo poder da tua glória, Pai. Que cada um aqui possa sentir, ó Deus, o impacto que há em Ti, que há na Tua palavra, Pai, que há, ó Deus, no ingerir a Tua palavra, Pai. Por isso, em nome de Jesus, que nesta noite os céus se movam, Pai, em favor da Bola de Neve Ribeirão Preto, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Por isso entregamos o controle e o comando em Tuas mãos, declarando, Deus, que todo o controle pertence a Ti. Por isso, em nome de Jesus, eu Te louvo e Te exalto para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Podia já terminar o culto agora, né? Já a última frase já declarou que todo comando e todo controle estão nas mãos do Senhor. Mas não é apenas isso que o Senhor quer nos ministrar nesta noite. Nós lemos aqui versículos que são sabedoria de Deus. São sabedoria de Deus que aqui nós vemos que as palavras de Salomão que declaram que o cristão, ele pode e deve fazer os seus planejamentos, deve ter os seus sonhos, os seus planos, mas ele nunca pode esquecer que a palavra final, o mover, aqui como diz aqui numa versão, o seu querer é inclinado conforme a sua
sua vontade, o querer é de Deus. Os planos podem ser feitos, porém o final pertence a Deus. Amém? Nós vemos aqui, logo no começo, ele diz que Deus faz lembrar que até o coração de um rei está nas suas mãos. Todo o controle pertence a Ele. De repente você pode estar num comando da situação, você pode estar no comando de repente da sua célula, você pode estar no comando do seu trabalho, você pode estar no comando da sua família, você pode estar no comando da sua vida. Mas o controle, ele pertence totalmente a Deus. Aprendemos que a palavra aqui nos garante que todos os caminhos para o homem podem até lhes parecer justos. Todos os caminhos que eles trilham podem parecer caminhos agradáveis, caminhos que o levarão à vitória. Os homens podem pensar nisso, mas o Senhor, Ele pesa o coração. O Senhor, Ele pesa a motivação do homem. O Senhor olha para o coração. Portanto, nós estamos acostumados a ouvir: siga a sua consciência, siga ali o que o teu coração está dizendo, fica à vontade, faça. Se todos estão dizendo não faça, porque você vai quebrar a cara, mas se você acha que vai, segue a sua consciência, faça o que você achar melhor para a sua vida. Só que nós aprendemos que nem sempre isso é certo. Aprendemos que todos pensam que estão fazendo certo muitas vezes, porém aqueles que estão achando que estão fazendo certo, muitas vezes eles podem pensar e podem até mesmo agir sem ter uma má consciência, sem ter uma motivação normalmente errada a respeito daquilo que estão fazendo. Mas sabemos que a justiça de Deus, ela é diferente da justiça própria. Então, o homem, quando ele está ali agindo, andando em direção ao erro, trilhando em direção ao caminho errado, o homem, ele pode pensar, mesmo que a sua ideia, o seu plano seja bom, ele pode estar trilhando por um caminho errado que vai levar a uma frustração, que vai levar a uma tristeza. Amém? É a palavra de Deus. Ela se mostra como o único guia que pode nos orientar, que pode nos levar a caminhos certos, a caminhos eternos. Nós vemos no versículo 6, ele diz que a fortuna obtida, isso é a versão NVI, a fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão e é uma armadilha mortal. As pessoas podem até ser bem-sucedidas, podem até ganhar muito dinheiro com aquilo que estão fazendo, mas se a motivação for errada, se a forma for errada, se for por intermédio de mentiras, no final elas acabarão cheias de frustrações. Não serão felizes nem aqui e nem depois. E o mais engraçado, que eu estava lendo esses versículos em Provérbios 21, e eu me atentei por um segundo no último versículo do capítulo 20. Dá uma olhada lá. Eu vou ler em duas versões. Um diz: os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Agora eu vou trazer uma versão mais atualizada. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal, os açoites limpam as profundezas do ser. Vocês já viram que às vezes médicos, eles pedem para realizar exames que causam dor? Eles sabem que isso é necessário para atingir ali, para obter o resultado certo, para obter o resultado final. E nós vemos que muitas vezes acontece assim com Deus. Eu não estou perdendo o fio da meada, eu não estou abrindo um leque, mas eu estou tratando tudo do caminho que o homem segue. O caminho que muitas vezes leva o homem à confusão, leva o homem ao caminho errado. Quando nós vemos que Deus, Ele observa o homem, Ele vê algo errado no homem, Ele faz ali dos seus planos. Quando Ele vê que algo que nós não tínhamos reparado está indo de maneira errada, Ele permite que algo, muitas vezes doloroso, aconteça nas nossas vidas, para que assim nós possamos ouvir a sua voz. Muitas vezes nós precisamos parar, nós precisamos ficar sentado para poder ouvir a voz de Deus. Muitas vezes o nosso ativismo impede que venhamos a ouvir essa voz. Por isso, nesta noite eu gostaria de compartilhar um texto que marcou a minha vida.
Um texto que foi no momento onde eu parei para ouvir a voz de Deus, um momento onde eu parei para aprender de Deus, para aprender com Deus, um momento que mudou a minha caminhada. Eu convido você a abrir em Lucas, no capítulo 15. Conhecido como capítulo do perdido. 3 histórias são narradas nesse capítulo. E os 3 tratam do mesmo tema. Começa ali com a parábola da ovelha perdida. Fala ali, começa ali a explicação, qual do homem, qual do pastor, qual daquele que está com 100 ovelhas, que uma se perde e não deixa as 99 para trás para ir buscar aquela que estava perdida. E ali o texto ele continua depois, no versículo 8, fala sobre a parábola da moeda perdida, ou a parábola da dracma perdida. Aí que diz, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Falando novamente sobre algo perdido, sobre algo que perdeu, ou seja, só se perde aquele que perde a noção do caminho que estava trilhando, somente esse que precisa restabelecer o seu caminho. Mas eu vou me manter no versículo 11 em diante, que fala sobre a parábola do filho pródigo. Se você já ouviu essa parábola, quem daqui já ouviu essa parábola? Glória a Deus. Toda vez que eu escuto essa parábola, Deus fala de uma maneira diferente comigo. Isso vem acontecendo desde aquela vez que eu parei e tive um encontro com Deus, lendo esta mensagem. E eu me lembro que essa foi a palavra que eu sempre quis pregar em toda a minha vida. Isso eu tenho essa palavra pronta. Eu dei, lógico, né, que eu dei uma mudada, eu dei uma acrescentada, mas o tema, essa parábola, eu carrego comigo há 10 anos, querendo anunciar, e Deus preparou esse dia, Deus preparou esse momento para poder falar da forma como Deus ministra o meu coração durante todos esses anos. Então vamos ler Lucas 15, versículo 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente ou descontroladamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei
Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, mulher da vida, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Esta mensagem nós vemos que ela se difere um pouco, o final, um pouco das outras duas histórias. Nós vemos que o filho mais jovem aqui chegou no momento da sua vida e ele resolve achar que sabia qual era o melhor caminho para a sua vida. Achar que ali morar com o pai, com seu irmão, com os empregados não era o melhor, não era aquilo que Deus desejava para eles. Portanto, ele escolheu: eu vou pedir a minha herança, vou pedir a parte da minha herança ao meu pai. E o jovem, ele não estava errado em pedir a herança do pai, estando o pai ainda vivo. O pai aqui, ele tipifica o nosso Pai Celestial, tipifica Deus. O nosso pai, ele nunca morrerá. Então nós temos o direito de pedir em vida, nós temos o direito de clamar pela nossa herança também. Então, portanto, você precisa entender desse direito, pois o seu Pai Celestial, ele nunca morrerá, para azar de Satanás, o nosso inimigo. Amém? Nós vemos que os filhos mais jovens, eles podem até viver mais tempo, eles podem observar e aprender com a experiência dos irmãos mais velhos. É o que acontece normalmente. O irmão mais novo, ele vai absorvendo a experiência, as tragédias, os erros, as alegrias, as vitórias. Ele vai sugando tudo do irmão mais velho, ele vai aprendendo a cada dia mais, ele vai ali se apoderando do conhecimento do irmão. Só que o único problema do irmão mais novo, o único problema do jovem aqui desta parábola, é que a precipitação destrói a saúde e a vida deles. Então, juntamente, as riquezas são destruídas. Então, o filho pródigo, ele pensou que ele estava ali recebendo tudo que ele tinha direito, estava ajuntando tudo para ir nessa sua viagem, mas ele tinha esquecido de algo. Ele pensou que ele juntou todas as riquezas, mas faltou itens primordiais para a sua caminhada. Itens que nós vemos que no seu retorno, o pai foi rápido em entregar esses itens que o filho tinha esquecido. Nós vemos que para o filho sair nessa retirada, para sair nessa caminhada, para sair nessa nova experiência, lhe faltava o anel. Nós vemos que no final ali o pai lhe entrega um anel. O anel representa a autoridade do pai. Então, se o filho estava indo nessa caminhada, ele sem a autoridade do pai, ele era alguém que não tinha autoridade nenhuma diante daquilo que ele viria enfrentar. Nós vemos também que ali não há os sapatos, a vestimenta ali, a vestimenta de honra, de justiça do pai, não estava com o filho. Então o filho, ele partiu para uma terra longe. O filho partiu para essa terra sem a companhia do pai, sem a presença do pai, sem a sua segurança, sem a sua casa, sem a sua aliança, sem a vestimenta de honra, de justiça. Para onde quer que ele pisar, ele ia ter esse reconhecimento, a honra dada a esse homem, né, devido às suas vestimentas corretas. Mas não foi assim. A motivação no coração desse jovem estava errada.
Ele queria apenas aproveitar, queria curtir a vida, achando que ele era então um milionário, que ele era um homem cheio de dinheiro no bolso. E homem, quando tem dinheiro no bolso, pensa que pode fazer tudo o que quer, pensa que pode mandar em tudo e contra todos. E assim ele vai trilhando ali numa terra longínqua. Nós vemos que o grande erro aqui da história é a pessoa partir para longe do pai. Nós vemos que como o filho pródigo, ele é retratado como um cristão. E vou dizer para vocês, essa palavra não é somente para aqueles que estão desviados ou para aqueles que estão voltando nesta noite, mas existem muitos filhos pródigos que estão hoje sentados nessa cadeira. Existem muitos filhos pródigos que estão vindo à casa do Senhor constantemente, porque estão longe da presença do Senhor, estão longe da sua autoridade, estão longe das suas vestimentas de honra. E esta é uma noite na qual o Senhor vai trazer o controle sobre a tua vida e vai restabelecer o teu caminho, vai restabelecer a tua caminhada para perto dele. Amém? Então, começa a pensar. O filho pródigo, na presença do pai, ele teria a disciplina, ele teria a correção. Os seus caminhos, por mais que estivessem errados, o pai ia chegar, opa, volta para cá, está errado. É como a criança, quando ela vai indo, vai colocar o dedo na tomada, você vai, puxa e fala, não é por aqui, vai para lá. E assim era na vida do jovem pródigo. O pai sempre o disciplinava, o pai sempre corrigia suas atitudes, sempre fortalecia, pois a cada correção, ele ia ficando mais forte. A cada correção, a cada disciplina que nós recebemos, nós nos tornamos mais fortes. Então isso começa a mudar, começa a ser um bem precioso que nós precisamos guardar sobre as nossas vidas. Porém, existem alguns pródigos que insistem em querer ficar longe do pai. Então, o que eu queria te dizer nessa noite, não se assustem, mas existem filhos que querem ficar longe do pai, querem ficar longe da proteção da sua casa, querem ficar longe de Deus. E o que acontece quando nós estamos longe da vigilância e nós estamos longe da experiência do Pai? O que é que acontece? Nós desperdiçamos a herança. Qual é a nossa herança? A nossa herança é o eterno. Cristo é a porção da nossa herança. Mas eu começo a cada dia entrar mais nessa parábola, e Deus ele me mostrou aqui, porque cada parábola, quando Cristo contava as suas parábolas, ele sempre queria mostrar algo que tipificasse ele mesmo, o seu senhorio. Mas eu, olhando para essa parábola, a parábola do filho pródigo, eu só vejo Deus Pai, eu só vejo o amor de Deus, mas Deus me mostrou aonde Cristo está nessa história. Mas nós vamos, durante a palavra, desenrolar esse manto, amém? Então nessa história nós vemos que a ausência de disciplina, ela é a demonstração da consequência da miséria, da demonstração de uma vida desorganizada. Essa é a ausência do pai na vida de um filho. O filho, ele chegou a se humilhar, ele chegou no decorrer da sua caminhada a abrir o seu coração, a rasgar suas vestes, mas nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Versículo 14 dessa mensagem: depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Quando nós estamos longe do Pai, nós temos a certeza que mais cedo ou mais tarde a fome virá, mais cedo ou mais tarde a miséria virá. Sempre haverá fome aonde quer que nós formos, quando estivermos longe da presença do Pai. E no começo das necessidades era o fim da glória do filho jovem, do filho pródigo. Era o fim da glória que estava sobre ele, pois ele havia saído ali com todas as pompas, ele havia saído com toda parte da sua herança, estava ali numa terra desconhecida, porém com fartura junto dele, com riqueza junto dele. Então ele estava, enquanto ele tinha esse poder, ele estava bem, ele estava ali sempre achando que estava triunfando. Mas sempre haverá fome quando a provisão acabar. Aquele que veria o quanto seria útil o dinheiro quando houvesse fome, pois ele não haveria como negociar quando a fome invadisse aquela terra, quando toda a necessidade, quando toda aquela dureza atingiu aquela terra. Ele viu que a falta de dinheiro não dava a ele mais ferramentas de poder negociar a sua situação.
E ele começa a entrar num desespero, pois ele estava sem a presença do pai, estava sem nenhuma provisão, o fogo já havia acabado sobre a sua vida. Então a fome vem e atinge a sua vida, porque nós gastamos toda a nossa herança quando estamos longe do nosso pai. Quando estamos longe do pai, a herança ela vai de maneira fácil. E quando o jovem estava com o pai, olha só, é algo que o irmão mais velho chega a dizer. Quando o jovem estava com o pai, não havia nenhum tipo de necessidade. Quando o jovem estava com o pai, não havia nenhum tipo de problema. Tudo lhe era provido, tudo lhe era dado, pois o pai ele tem toda a fartura que precisamos. O pai ele tem tudo isso, então ele vivia a glória do pai, então não havia necessidades enquanto estava na mesma casa com o pai. Aí o versículo 15 diz: por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar porcos. Olha que loucura aqui, quando você perde a sua autoridade, quando você está longe da casa do pai, você vai buscar, você sair do reino dos céus para querer permanecer no mundo ali fora, no mundo longe de Cristo. Quando você se aproxima de um cidadão desse mundo sem a presença do Senhor, o mundo não tem a mínima consideração sobre o Filho da Luz. Tanto é que essa consideração, essa falta de consideração, ela é demonstrada quando o filho pródigo pede um trabalho, e o cidadão daquela terra fala: vai trabalhar com os porcos, vai lá. Você sabe o que era isso para os judeus naquela época? Trabalhar com porcos naquela época era a maior humilhação. Imagina só você ter que entrar naquele lamaçal, naquela sujeira, cuidar daqueles animais que são muito sujos. Para um judeu era o pior trabalho da terra. Então a demonstração de que o cidadão dessa terra não estava nem aí com o Filho da Luz foi essa situação. Nós vemos ali que o diabo, ele quer ver o pastor de ovelhas apacentando porcos. Ele quer ver o cristão apacentando porcos. O diabo, ele quer a cada dia mais que o Filho da Luz se enlamaceie totalmente, se suje. Ele quer a cada dia mais o Filho da Luz sendo desonrado. Pois o Filho da Luz sendo desonrado, o diabo é enaltecido. Pois segundo ele, segundo o plano dele, a glória de Deus se apaga. Quando o Filho da Luz ele se perde, quando o Filho da Luz não consegue entender essa situação, quando o Filho da Luz está distante do Pai, o diabo ele começa a ganhar forças, começa a se aprofundar. E aquele cidadão, nós vemos que ele tem ódio do pai, pois ele cria porcos. O pai ali criava cabritos, criara novilhos, mas ele ia ali cuidar dos porcos, e quando ele chega, nem isso ele foi aceito. Só que agora eu te digo algo, vê se você consegue entender. Por que o mundo trata mal? Entenda bem essa pergunta. Por que o mundo trata mal um filho desviado da herança do seu pai? Por que o mundo trata mal como trataram ao filho pródigo? Como aquele cidadão não podia fazer nada contra o pai, certamente o que ele queria fazer, se ele maltratasse aos filhos, ele estaria atacando ao pai. Por isso você vê, quando aqueles que estão desviados do caminho do Senhor, você vê que a cada dia um abismo vai chamando outro abismo, e a cada dia ele vai se sujando mais e mais e mais e mais. Essa é uma forma do inimigo atingir Deus. Versículo 16, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam. Ele queria comida dos porcos. Olha isso, olha o ponto que chega a cegueira do homem. Mas ninguém lhe dava nada. Olha só, Deus tratando a mentalidade daquele jovem, Deus tratando os pensamentos daquele jovem. O que seria melhor? O porco ou a comida do porco? Olha só como a cabeça do jovem foi balançando, como a cabeça do jovem foi sendo trabalhada, como uma pessoa, quando ela está distante do pai, tudo acaba, a fome vem, os contratos de trabalho são os piores possíveis. Você já percebeu que quando a pessoa está longe
do pai, longe da casa do pai, as propostas de emprego normalmente são aquelas que te tiram o tempo para poder cultuar a Deus. Coincidência? Começa a pensar nas ofertas de emprego que você teve, sempre maravilhosas, no mínimo para ganhar o dobro, porém, você não vai ter tempo para ir adorar a Deus. Mas afinal de contas, você vai ter uma folga por mês. Uma folga por mês você vai. Pode ser que você venha no primeiro domingo, talvez no segundo domingo você venha, no terceiro você já não está mais aqui. Eu te digo isso pela experiência de ter visto muitas pessoas se desviando por aceitarem propostas de emprego, contratos de emprego que não estavam de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Pois eles estavam distantes da casa do Pai e não conseguiam ouvir a sua voz. Então, quando a primeira proposta veio, foram seduzidos. Sabe qual que é outra característica quando nós estamos longe da casa do Pai? Ninguém nos dá nada. Ninguém nos dá nada, nem a comida dos porcos o jovem teve. Só que sabe o que aconteceu isso? Ninguém nos dá nada quando nós estamos longe do nosso domicílio, quando estamos longe do nosso endereço, pois nós estaremos longe da casa do Pai, e a casa do Pai é a casa de misericórdia. Com isso começa a despertar algo dentro do jovem, começa a despertar o arrependimento dentro dele, e ele começa a pensar no caminho de volta para casa. Versículo 17, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Olha só como a mentalidade dele começou a agir, começou a trabalhar. Ele falou: me recusaram a comida dos porcos, enquanto os empregados do meu pai têm fartura de comida. Aí eu paro nesse momento. Nessa história nós não vemos um retrato claro de Cristo. Nós não vemos um retrato claro de Cristo, porque nós vemos retratado o Pai, o amor do Pai, mas onde é que Cristo está? Onde nós vemos Cristo nesta história? Nós vemos Cristo nesta história no caminho de volta do filho pródigo, quando o filho pródigo vem em direção à casa do Pai, pois Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Quando ele encontra o caminho, Cristo o está levando até a casa, Cristo o leva de volta ao Pai. Jesus Cristo é o único caminho que nos leva ao Pai. Por isso, quando nós decidimos voltar, é porque já estamos no começo do caminho, e não há outra opção a não ser por intermédio de Cristo. Aqui Cristo está nessa parábola. Cristo é o caminho, Cristo é aonde o filho pródigo vai passar. E o primeiro passo que ele dá nesse caminho, qual foi? Ele caiu em si. O primeiro passo foi perceber a situação que ele se encontrava. Ele percebeu: não, está tudo errado, tudo que eu tinha, eu vou voltar para ser empregado na casa do meu pai, mas eu não vou passar pela miséria que eu estou passando. Então a primeira coisa, ele caiu em si, ele se levantou e ele voltou a usar a sua mentalidade. O segundo passo não é errado, pense bem. O segundo passo, ele se comparou. O segundo passo, ele se comparou. Quando o filho pródigo se comparou com os filhos, quando o filho pródigo se comparou com os trabalhadores do seu pai, o arrependimento começou a ser gerado dentro dele. Quando ele se comparou ali com os trabalhadores, começou o processo sobre a vida dele. Então, não tenha vergonha de se comparar. Quando você vê que a situação que você está não é aquela que você desejava, não é aquela que Deus mostrou para você que você estaria, então compare-se sim com um filho de Deus que está num caminho reto, com um filho de Deus que está caminhando e trilhando caminhos que agradam ao coração do Pai, que a cada dia vem recebendo a graça abundante do Pai. Compare-se sim, não tenha vergonha, mas busque a sua autoridade, busque a sua unção. A comparação que você vai fazer com esse filho de Deus, com esse irmão teu, será apenas para que o processo seja gerado dentro de você, para que você veja: esse caminho que eu estou trilhando não é o correto, mas eu vejo ali o meu irmão, ele está caminhando
A família dele está a cada dia mais próspera, mais abençoada. Eu quero ver, eu quero sentir o que ele está sentindo. Então eu vou corrigir os meus caminhos, eu vou acertar os meus caminhos e eu vou ter as minhas experiências. Eu vou ter os meus planos, eu vou ter aquilo que Deus tem para a minha vida. Então veja a diferença que começa a acontecer na vida do filho pródigo. Ele começa a olhar: quantos empregados do meu pai têm fartura e eu aqui passando fome? Não. Por que ele não se comparou com o filho que ficou na casa do pai? Olha que loucura. Por que ele não se comparou com o filho que tinha tudo, aquele que não saiu da presença do pai? Ele vai e se compara com os empregados porque nem ele mesmo mais acreditava nele. Nem ele mesmo mais acreditava que ele seria recebido pelo pai no seu retorno. Então ele se compara com os trabalhadores, dizendo: eu não vou ser mais aceito como filho, mas pelo menos eu vou trabalhar, eu vou ter um trabalho, eu vou ter um alimento, pelo menos eu conseguirei isso, fará toda a diferença na minha vida. Então você começa a pensar: quem são esses trabalhadores do pai? Você já viu algum anjo reclamar? Os anjos são trabalhadores de Deus Pai. Os anjos são os trabalhadores. Você já viu os anjos reclamarem? Os anjos ficam o tempo inteiro declarando que Ele é santo, 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 enaltecendo, declarando que toda a terra está cheia da glória dEle, enaltecendo e engrandecendo a Deus. Então, esses são os empregados de Deus Pai, são aqueles que cuidam da nossa herança, são aqueles que cuidam da nossa porção. Então a pergunta que vem para você é: quando você vai voltar para a casa do Pai? Terceiro passo: confesse que você está passando fome. Quando o filho pródigo confessou, ele começou o processo de arrependimento, já estava andando e ele foi atrás do alimento. E ele sabia que na casa do Pai, na casa de misericórdia, haveria alimento. Haveria alimento que iria saciar a sua fome. Quando nós nos comparamos, nós reconhecemos que estamos indo para o caminho errado. Então nós começamos a corrigir esses caminhos. E esse reconhecimento é um grande passo para a quebra do orgulho dentro de nós. Versículo 18: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então o quarto passo é: levante-se e vá ter encontro com o pai. E o quinto passo é: quem se levanta começa ensaiando uma oração. Filho pródigo, ele se levantou, ele se posicionou, mas ele começou a ensaiar frases que diria para o pai. Começou ali a sua oração, começou ali preparando frase de uma restauração, começou ali preparando uma frase de vitória para quando encontrasse com o pai. Ele começou ali, você começa a entender que os nossos pecados nos afastam de Deus, os nossos pecados nos afastam do nosso pai. Portanto, quem reconhece que pecou, reconhece que pecou contra o pai e contra os céus. Então foi algo claro, o arrependimento já estava borbulhando dentro do filho pródigo, e o filho pródigo já estava ali se apresentando. E o sexto passo no seu caminho foi reconhecer a humilhação. Ele se humilhou diante do pai, ele se humilhou diante da situação. Então ele entendeu que quem gasta a herança de maneira descontrolada sabe que não tem direito a mais nada. Afinal de contas, tudo, a sua parte já havia sido gasta com meretrizes, com várias festas no mundo, com tudo errado, ele já havia gasto. Então ele já estava preparado, ele já tinha entendido: eu não tenho direito a mais nada, eu não tenho direito a mais nada. Então quando nós nos humilhamos, Deus ele faz a sua justiça com misericórdia. A humilhação move a graça de Deus. No versículo 19 nós vemos que aqui ele não espera mais a aceitação do pai devido à sujeira que estava sobre as suas vestes. Só que se compararmos esse versículo, comparando com o versículo 21 que diz: o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Nós vemos que no versículo anterior, no versículo anterior que nós comparamos, ele não havia concluído a frase que ele havia ensaiado. Isso já era o próprio pai tentando dizer:
filho, você pecou, mas você continua sendo meu filho. Eu quero apenas que você se arrependa dos teus caminhos. No versículo 20, a seguir levantou-se e foi para com seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Quando nós decidimos, olha só o mistério aqui, olha só as entrelinhas. Quando nós decidimos voltar à casa do Pai, nós ganhamos meio caminho, pois quando nós decidimos, nós vamos até a metade. E quando nós chegamos na metade, o Pai já chegou até a metade. O Pai já foi na nossa direção. Quando nós decidimos voltar, Ele vai ao nosso encontro. Ele vai buscar o filho que estava perdido. Ele vai buscar aquele filho que já não tinha mais expectativa de ser aceito, para mostrar que não interessava a forma como ele estava. Ele estava ali, vocês viram que ele passou momentos de miséria, momentos de fome. Então ele estava maltrapilho, devia estar mais barbudo que eu, devia estar aquela situação realmente horrorosa, mas o pai não pensou duas vezes. O pai não falou: filho, vai lá, vai tomar um banho, faz a barba, se arruma, troca de roupa, depois eu te abraço. O pai foi direto ao encontro do filho, o abraçar, o envolver no abraço da forma como ele estava, não importava como ele estava. O filho pródigo já não era a mesma pessoa, ele estava todo transformado, mas o pai não se importou, pois o pai, e mesmo sabendo que o filho havia gasto a parte da herança, ele disse: filho, você estava morto para mim, você estava morto, você já estava perdido, mas eu quero você do jeito que você está. Não havia mais esperança sobre a tua vida, mas hoje eu te vejo, hoje eu te abraço, hoje eu te dou um beijo. O filho pródigo não conhecia a herança total do pai. Quando o filho pródigo pensou que ele já tinha conseguido toda a parte da herança, eis que vem o pai de encontro a ele, ele mostra mais uma parte da herança. Essa parte da herança é a compaixão. A compaixão, o pai mostra que compadecer-se é colocar-se no lugar do acusado. Quando o pai se compadece daquele filho, o pai ele se coloca na condição que o filho estava. Ele não esperou ali nada que houvesse transformação, mas ele já quis demonstrar a alegria pela sua volta. Mas não sei vocês, mas eu me perguntei: como é que o pai, se naquela época não tinha celular, naquela época não tinha telefone, como é que o pai estava à porta esperando pelo filho voltar? Como é que o pai estava à porta tendo a certeza que era o momento do retorno do filho? Algum palpite? Algum palpite? Ou vamos entrar no mistério? Sabe qual que é o relógio do pai? Era o novilho. O relógio do pai, quando o novilho estava gordo, chegou o momento do retorno do filho. Quando ele estava magro, o filho estava longe. Quando o novilho estava magro, realmente não era tempo. Era tempo do filho ter as suas experiências, ver que longe da casa do pai não era o lugar que Deus queria para ele. Mas quando o novilho estava gordo, a engorda do novilho representa a esperança. A engorda do novilho, quando o novilho estava pronto, era a esperança do pai. O meu filho que estava morto está voltando. O meu filho que estava morto está voltando. Portanto, o novilho, eu irei sacrificá-lo para fazer uma festa, para que todos vejam a minha alegria quando um filho meu volta. A minha alegria quando um filho que estava considerado como morto, estava humilhado ali em terras longínquas, mas se arrependeu e retornou para sua casa. Então, engorde a sua esperança com palavras proféticas. Engorde a sua esperança, engorde o novilho que está ali esperando você para que a sua vida seja transformada.
que ele possa se engordar com palavras abençoadas, com palavras transformadoras, palavras como eu não posso, não fazem mais parte do teu vocabulário, pois eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nada pode me parar. Quem é que pode contra aquele que tem as palavras de vida eterna? Não há como fugir desse Deus poderoso, desse Pai que tem o controle de todas as coisas, esse Pai que além de estar no comando, Ele controla as nossas vidas. Então nós não temos como fugir, a nossa esperança é Ele. Nós reencontrando esse caminho que nos leva ao Pai, nós vemos que alegramos ao Pai. O Pai, Ele crê mais no regresso dos seus filhos do que os próprios filhos pródigos creem na aceitação do seu pai no seu retorno. Então o pai, ele aceitou que o filho dissesse: Pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti. Mas ele não aceitou que o filho dissesse: eu não posso mais ser chamado de filho teu, eu não posso mais ser aceito como filho teu. No versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. O que o pai estava fazendo ali com o filho? Diante dos empregados, para que todos os empregados vissem, o pai, ele chega e ele recebe aquele moribundo, recebe aquele rapaz que estava sujo, recebe com honra, recebe ele como se fosse um convidado de gala, recebe a melhor veste, as vestes de justiça, e coloca sobre a vida do seu filho. O pai o revestiu naquele momento de honra. Toda a desonra que ele havia conquistado no mundo havia sido apagada a partir do momento que o pai manda colocar as vestes novamente sobre o filho. O pai ainda lhe deu um anel, pois era a forma que ele tinha para selar aquela decisão. A decisão que o filho havia tomado, quando ele coloca um anel sobre o seu dedo, era a demonstração de uma aliança, a demonstração do estabelecimento de uma aliança com o seu filho. O anel representa a autoridade do herdeiro restituída e o reino a qual ele pertence. E os sapatos, os calçados que foram entregues para aquele jovem, representavam a sua autoridade de herdeiro restituída sobre os seus empregados. Versículo 23, aí a festa começa. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Aqui o relógio mostrava que o retorno do filho havia chegado. Mostrava que era a hora da sua restauração. O novilho fala do filho morto, e o novilho morto fala do filho vivo e ressurreto. Amém? Amém ou não amém? Vocês estão impactados como eu fiquei fazendo essa palavra, ou estou demorando? Posso continuar? Tem um mistério bom agora para terminar, só que já estou avançado na hora. Tá bom, já que vocês insistem, vamos lá. Glória a Deus, versículo 24, eu vou ler de novo. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. É um novo tempo que chegou ali na casa do pai, é um novo tempo, tempo de alegria. Então vocês perceberam que aqui a frase ela é semelhante, como eu li ali na parábola da ovelha perdida, na parábola do filho da dracma perdida. É uma frase bem parecida, mas o pai vai além. O pai declara: estava perdido e foi achado. Foi o que declararam os outros. Porém, ele declara: estava morto e reviveu. Estava morto e reviveu. A vida de um homem vale mais. Aqui você entende que nesse capítulo, o capítulo perdido, nós vemos que o final fala sobre a vida de um homem. Fala que a vida de um homem vale mais do que tudo que ele possa possuir. Dinheiro, bens. Sobre a vida de um homem, Deus faz tudo para te ter de volta. Sobre a sua vida, Deus ele não quer se interessar, não quer se preocupar quais são os teus pensamentos, mas se o teu caminho não estiver, se o teu coração não estiver direcionado para Ele te quer de volta.
Você pode até estar sentado aqui, mas Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida, Ele quer você realmente na casa dEle. Muitos podem estar sentados aqui nesta noite, mas não estão presentes na casa do Pai, não estão na casa do Pai. No retorno do filho mais novo, o mais velho chega, não entende nada, vê aquela festa acontecendo e fala: e aí, o que está acontecendo? E ele se aproxima ali dos empregados ali para perguntar: o que é que aconteceu? O que é que está acontecendo? Só que ele não sabia o que estava ocorrendo. Ele estava perdido, porque aqueles que não sabem se alegrar com os que se alegram, nunca estão na casa no dia da festa. Aqueles que não se alegram verdadeiramente com a alegria dos seus irmãos, eles não estão na casa no dia da festa. Se você é uma dessas pessoas, receba essa direta de Deus no teu coração. Não como forma de humilhação, mas como forma de gerar um processo de arrependimento, para que você se alegre com a alegria dos teus irmãos. Amém? As pessoas que não se alegram com a alegria dos outros, elas não sabem o que estão acontecendo dentro da sua própria casa. Chegam na casa como estranhos, não têm ideia do que está acontecendo. Eles até gostam de mostrar serviço como Marta, gostam de mostrar que são super ativos. Só vivem de notícia. Ah, é? Foi assim, é? Mas nunca participam da história. Nunca participam das vitórias. Existem pessoas que não se alegram com a vitória dos outros. Ainda mais se são irmãos mais velhos, são pessoas que já estão a uma caminhada maior e vê que a alegria trata-se de um irmão mais novo. Como pode o irmão mais novo ter uma alegria maior do que a minha? Os empregados sabiam o que estava acontecendo na casa, mas o filho mais velho não. Versículo 26 em diante diz assim: então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, ou seja, não era o meu irmão, era esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Indignação do filho mais velho, que não conhecia a principal riqueza do pai, a compaixão. Só que o pai chega e responde: disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu, mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O pai, ele não nos priva da liberdade quando nós estamos na presença dele. O Pai, Ele nos ensina a administrar desfrutando. Nós estamos na casa dEle, temos direito à sua herança, podemos apenas administrar essa herança, mas administrar aproveitando, desfrutando. O Pai não quer que nós morramos para ficar com tudo que temos. O Pai quer que vivamos para dar continuidade naquilo que Ele edificou. Então nós devemos valorizar a vida do Pai e não desejarmos a sua morte, amém? A tristeza então dá lugar à alegria. Ali ocorre uma festa naquela casa. O filho volta e é colocado no lugar aonde ele estava. E ele volta ali a celebrar. Ele volta a ter uma vida normal. E ele para aprender com aquela situação. Ele pensa tudo o que aconteceu quando ele quis independência, quando ele quis andar sozinho, quando ele quis caminhar sem um irmão do lado, sem a autoridade da casa do Pai. No próprio Evangelho de Mateus que nós começamos nessa noite, aquilo que concordarmos, o que dois concordarem aqui na terra será feito, segundo a palavra de Deus. E nesse mesmo capítulo ainda fala,
onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, estiverem na minha casa, ali eu estarei, ali eu me manifestarei, a minha presença será manifesta. Só que quando o filho decide sair da casa do pai, andar sozinho, a presença do pai sai da vida dele. A volta de um homem aos caminhos do Senhor é uma ressurreição, é um milagre. Isto é justo porque a fé do Pai se realiza, amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. A fé do Pai foi restabelecida. Nesta noite, o Senhor faz um convite. Nesta noite o Senhor, Ele fala com você que está nos visitando, você que ainda não teve a oportunidade de encontrar esse caminho que te leva até a casa do Pai. Você que ainda não teve a oportunidade de ter um contato genuíno com Jesus Cristo, ainda não o reconheceu como Filho de Deus, aquele que morreu por você na cruz. Se você é uma dessas pessoas que ainda não declarou com seus próprios lábios, eu te convido a repetir uma oração comigo. Se você está nessa condição, levante a sua mão aí no seu lugar. Aleluia. Também essa oração é para aquele que estava distante, como filho pródigo, estava distante da casa do Pai. Mas nesta noite, você entrou no caminho. O caminho te conduziu até esse lugar. O caminho te conduziu até a casa do Pai. Se você está nessa condição, levante a sua mão aí no seu lugar também. Após essa oração, eu vou fazer um outro apelo para filhos pródigos que estão dentro dessa casa. Mas se você levantou a sua mão aí no seu lugar, eu te peço, fique de pé no seu lugar. Aleluia. Repita esta oração comigo. Pai, nesta noite, eu reconheço que os meus caminhos estavam distantes dos teus caminhos. Por isso, Pai, eu me arrependo dos meus pecados. E nesta noite eu convido a Jesus Cristo para entrar na minha vida. Eu declaro que eu reconheço como Filho de Deus, que morreu na cruz para me salvar. E eu declaro que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor. Ele é o Filho de Deus. Que morreu na cruz. E ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Portanto, Senhor. Escreve meu nome. No livro da vida. E a partir desta noite. Eu sigo o teu caminho. Que é a verdade. Que me leva à vida eterna. Para encontro da minha herança. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu apresento cada vida, Senhor, que estava distante dos teus caminhos ou que não conhecia, não tinha entregue o seu caminho em tuas mãos. Por isso que nesta noite o Senhor possa marcar vidas, ó Pai. Que nesta noite o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor possa transformar os passos. Que nesta noite as pessoas possam encontrar, ó Pai, o seu caminho de destino e glória, para que assim, Senhor, permaneçam na verdade, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Há júbilo diante dos anjos, os empregados de Deus, quando um pecador se arrepende. Amém? Você que fez essa oração pela primeira vez, aqui à minha direita tem o Ministério Boas-Vindas, o ministério que deseja dar boas-vindas até você. Portanto, antes de ir embora, não se esqueça, vem aqui, tem um encontro, converse aqui com as meninas, amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer um último apelo. Um apelo que pode transformar a tua vida, ou você pode permanecer da maneira como você está. Mas que neste momento, os filhos pródigos que se distanciaram da presença do Pai, de repente você se encontra aqui na casa do Pai, mas você está distante do Pai. Eu te convido, fique de pé no seu lugar. É noite de voltar, é noite de Jesus pegar na sua mão. Lei, cadastorei. É noite de Jesus pegar pela tua mão e te conduzir ao caminho, e te conduzir até a presença do Pai. Nós vamos adorar a Deus nesse momento. Você que ficou de pé no seu lugar, vá fazendo a sua oração, como o filho pródigo foi preparando. Vá preparando as tuas frases de restauração quando você tiver um reencontro com o Pai. Como o filho pródigo fez, as palavras de vitória. Comece a preparar, que no momento da adoração você comece a tirar o que está dentro de você. Extraia o que há de melhor para que você entregue a Deus. Então adore-o, adore-o.